Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. E descendo mais uma dose de boas discussões do automobilismo, estamos de volta com mais um bloco do Café com Velocidade, esse segundo bloco do Café, falando sobre o Grande Prêmio de Monza de Fórmula 1. Já discutimos a respeito sobre Lewis Hamilton, sobre Sebastian Vettel. Estou aqui com Diogo Gomes e Fábio Campos, que estão ajudando nessa discussão a respeito da Fórmula 1. E vamos para mais um ponto que foi comentado pelos nossos ouvintes que trouxeram os feedbacks através do e-mail. E eu vou essa semana lembrar sempre que possível, mande e-mails para cafécomvelocidade@gmail.com ou interaja nas redes sociais do Café com Velocidade, que estaremos sempre atentos e pescando as melhores e qualquer interação com um programa que acrescente na nossa edição. E nessa edição, a gente tem um ponto que imaginamos que não ia ser tão comentado, Fábio Campos. Aliás, eu acho que nós temos dois pontos para comentar sobre Kimi Raikkonen, tá? O primeiro ponto, que talvez seja o mais claro, é sobre a corrida, sobre o que o Raikkonen fez na pista. Só que fora dela, o pessoal do Globo Esporte bancou, e eu não sei se você viu essa informação em outro lugar, mas o Globoesporte.com bancou que o Kimi Raikkonen realmente está de saída da Ferrari e que o Charles Leclerc vai ser o seu substituto. E aí é importante a gente mencionar, eu estou falando isso porque eu vi a matéria do Globoesporte.com e essa matéria foi bancada e foi mencionada muitas vezes durante a transmissão. E diferente do que a gente falou nas semanas anteriores, por exemplo, sobre informações que trouxeram SPA, que eram reproduções de outras mídias, no caso dessa matéria foi assinado e mencionado até que o Jaime Brito, que é o produtor da Globo já há muitos anos da Fórmula 1, que aparece em loco e aparece em todas as corridas praticamente do circuito, braço direito por muito tempo do Galvão Bueno e agora é o braço direito da Mariana Becker, profissionalmente falando, também assina essa matéria. Mas o Raikkonen fez por merecer, primeiro falando na pista, né? Tanto é que o Jailson fala, e não é que na última... Jailson Fernandes, tá? Para deixar claro. E não é que na última hora o finlandês resolveu dar as caras, conseguiu uma pole espetacular na casa da Ferrari, fez uma boa corrida. Pena que seja tarde demais. Pena que seja tarde demais? Vamos lá. Eu gostei desse ponto e quero entrar também nesse tema. Pergunta: a Ferrari bobeou ao deixar o Kimi sair por último na disputa da pole? Por que Vettel reclamou no final da classificação? Tinham algum acordo? Fábio Campos, é com você. Eu acho que o mesmo vácuo que o Raikkonen pegou do Vettel, o Vettel pegou do Hamilton. A distância era muito parecida, né? Era quase simétrica entre os três, né? E entre os quatro, né? Porque o Bottas o Bottas, eu não sei onde é que estava o Bottas, mas enfim, talvez você tenha razão, porque eu só observei os três ali. Mas independente disso, eu acho que a influência do vácuo, se teve para um, teve para outro também. Eu acho até que a Ferrari porque não dá para saber que se foi tudo tão orquestrado assim, porque na segunda saída fica a TV inglesa fica muito atenta a isso, né, com o repórter que tem dentro lá dos boxes.
eles ficam esperando, isso aconteceu no México ano passado, né? Eles ficam esperando um outro sair para sair atrás, para pegar o vácuo mesmo. Então fica aquele jogo assim de que hora que você vai, que hora que você vai. Fica uma espera mesmo de como se fosse um duelo mesmo, uma largada, enfim, fica um olhando para o outro. Então, aliás, só que tivemos até uma cena, né, grotesca na classificação entre Alonso e Magnussen por causa de posicionamento para fazer volta, né? E eles estavam, como foi mencionado, correndo entre eles na classificação, né? Não, grotesca não, foi uma das ultrapassagens mais bonitas do final de semana, né? Então ele passa, foi lindo, ele passa, o carro pula uma zebra. Eu queria até corrigir, não é grotesco a disputa em si, mas é o grotesco os rádios, do tipo, ele tá correndo contra mim, um dando risada, o outro falando, o que ele tá fazendo? Aí depois o Gunther Steiner tirando justificativa com o Zac Brown, né, da McLaren, exato. Enfim. Foi essa rivalidade Magnussen-Alonso, é uma pena que vai acabar, né? Porque o Alonso já vai embora. Mas eu gosto dessas rivalidades na Fórmula 1, claro, quando não extrapolam para algo perigoso. Mas no caso, falando do Raikkonen, é isso. No caso ficou esse jogo de blefe nos boxes, mas existe o blefe tem um limite, né? Porque se você ficar esperando o outro ali sair, você não pode perder o seu tempo de volta. Então chegou uma hora ali que faltava 2 minutos e pouquinho, que não tem como não sair. E aí saiu todo mundo daquele jeito. Eu acho, achismo meu, não deu para fazer planejamento nenhum. Olha, vai você, por gentileza, dar o vácuo pro outro, porque ficou todo mundo esperando o máximo ali que podia, para conseguir fazer a volta, para o relógio não zerar antes de abrir a volta. Se eu não me engano, até teve alguém que ficou, acho que no Q1, no Q2, enfim, se eu não estou enganado, até alguém errou o cálculo e não conseguiu, na hora que foi abrir a volta já estava a luzinha vermelha lá e não conseguiu marcar o tempo. Então, para falar da classificação, para mim é isso. Para mim, se eu tivesse que ir no planejamento da Ferrari, eu até faria exatamente isso, dar o vácuo para o Kimi Raikkonen, que é mais lento do que o Vettel, faz o 1-2 na dobradinha no grid. Se o Raikkonen é melhor fazer a dobradinha no grid do que ter o Hamilton ali na segunda posição, né? Então eu até não acho que estrategicamente seja errado, mas parece que irritou o Vettel. Mas enfim, já que o assunto é o Raikkonen, eu não vi essa pole maravilhosa justamente por isso, porque ficou muito essa questão de vácuo, né, um ajuda o outro, enfim, a gente não sabe, tem gente que defende a tese de que 2 carros na frente você tem um vácuo até mais forte, enfim, embora o Hamilton tivesse uma distância que já era um pouco mais distante do Raikkonen, que era o terceiro carro, enfim, aí existe todo esse jogo de quantos metros precisa para se pegar o vácuo, é uma questão muito, de novo, leis da física, né, como eu falei no primeiro bloco, nesse caso também entra essa discussão até qual distância o vácuo realmente ajuda ou atrapalha na hora que você já está ali na parabólica, enfim. Eu só acho do Raikkonen o seguinte, já para a gente já misturar essa discussão dele com o que você colocou aí sobre futuro, né, primeiro que eu também li, não só eu não sabia dessa informação da imprensa brasileira, porque eu até acompanho um pouco. Daqui eu tenho que fazer esse meia-culpa, mas a imprensa alemã dá essa informação também, de que já há ali de que foi feito inclusive antes do Marchione morrer, de que ele já tinha colocado isso no contrato, então teria que haver uma modificação de contrato para o Leclerc não ser promovido para a Ferrari. Assim como no raciocínio do Vettel sobre Monza, sobre a corrida em Monza, eu vou um pouco contra o raciocínio da maioria. Eu não vi o Raikkonen fazer esse trabalho todo. Para mim é mais uma corrida em que ele não ganha. É um piloto que para mim tem um limite que está muito abaixo dos outros. Se a gente discutiu no primeiro bloco, o Vettel não está no nível do Hamilton, a gente não sabe o quão pouquinho abaixo ele está, e eu posso dizer que o Raikkonen está muito abaixo desses dois. Eu acho que o Raikkonen hoje ele não tem aquele algo mais que precisa nessa hora, né? Se você colocar o Raikkonen numa Sauber, vai ser um sucesso. Se você colocasse o Raikkonen numa McLaren, agora não dá mais, né? Mas se colocasse o Raikkonen numa McLaren seria ótima, talvez acrescentasse muita coisa, mas quem está em Ferrari e Mercedes hoje precisa, é o lado bom do primeiro bloco que a gente discutiu aqui, né? Precisa do algo mais, precisa daquele tracinho de que a mais, diria o Diogo Gomes, e o Raikkonen não tem. Para mim é mais uma coisa. Na hora que ficou o Raikkonen contra Hamilton, eu pensei, não aguenta. Não acho que aguente, tomara. Até achei que tomara que ganhe. Vai ser bom para Fórmula 1, vai ser bom para Monza, vai ser bom para todo mundo, vai dar um ar novo, vai virar manchete em jornal. Um ar novo, curiosamente, o novo entre aspas, com estatísticas antigas, né? Já que ele foi o
o pole mais velho da história da Fórmula 1, né? Bateu um recorde. Não. Ele foi o pole mais velho desde o Mansell. O Mansell foi mais velho que ele. Do Mansell pra cá em Exatamente. 92. Porque também 94. tinha a galerinha. Oi? 60? Tem uma turma lá dos anos 60 que corria com 40, 44. Não. Esses caras todos, Alberto Ascari, esses caras corriam com 40 anos. Esses nomes. Fangio foi até mais velho, enfim. Lá a idade era realmente. O Farina tinha quase 50 anos, enfim, quando o vencedor da primeira corrida de Fórmula 1. Mas enfim, eu até achei, vai ser muito bom, porque vai dar manchete, né? Poxa, o cara não ganha desde 2013, né? E aí seria, né, um espaço de 5 anos, voltaria a vencer, mas eu pensei, não vai aguentar, eu não consigo ver o Raikkonen aguentando o Hamilton, e não aguentou, né? Teve a questão do pneu, mas a questão do pneu é muito do piloto também, né? A questão isso que eu ia comentar, porque não vi isso com o Vettel, por mais que o Vettel forçou, e tá certo que parece que quando ele percebeu que não dava, ele trocou a estratégia. O staff, o time percebeu, ele percebeu e trocaram a estratégia, né? É só importante, eu só quero deixar claro, assim, eu não tô falando que o Raikkonen andou mal, né? Porque as pessoas, espero que as pessoas não ouçam esse comentário no 880, né? Ou elogia, e tem muito ouvinte que às vezes cai nessa, né? A gente critica um piloto, acha que a gente é contra o piloto, que a gente não está vendo nenhum mérito no piloto. Claro que o Raikkonen tem mérito. Esse Raikkonen de 2018 já é outro Raikkonen em relação a 2016, 2017. É outro Raikkonen. Claro que há uma evolução. Só que ele está numa cadeira, ele senta numa cadeira que exige mais do que ser simplesmente bom. Exige ser muito bom, exige ter ritmo de corrida, que é uma coisa que falta muito para ele. Né? Então, eu trocaria. Eu trocaria na hora. Eu acho que eu não tenho nenhuma garantia do Leclerc, não é um piloto em que eu ponha todas as fichas, esse é um super talento, até porque depois do Van Dorn eu não sei se eu vou colocar as fichas em muitos pilotos aí não, mas... Você já colocou uma vez na MotoGP no Dani Pedrosa, não sei se disso. Mas aí foi o mundo inteiro, né? Não fui só eu. Mas eu colocaria o Leclerc na Ferrari porque é hora de ousar, a gente vai sempre esbarrar naquela discussão do que a Ferrari quer, né? Que é uma discussão triste, né? Porque quanto mais rápido para a Ferrari pode ser problema. Isso é muito triste de chegar nesse ponto. Mas eu acho que o Raikkonen ele já não tem mais de onde tirar. Ele já não tem mais de onde espremer aquele detalhezinho que decide uma corrida. Que dirá um campeonato, que precisa muito mais regularidade do que ele tem hoje. Mas essa corrida em Monza era a corrida do cara se estabelecer. Do cara, olha aqui, eu peguei a Ferrari, o meu companheiro rodou, eu fui lá e ganhei a corrida. Eu fui lá e banquei. Coisa que até o Barrichello fez muitas vezes. Não é, com todos os defeitos do Barrichello, né, mas eu sempre achei que foi um grande piloto, e o Barrichello, às vezes, quando ele tinha oportunidade, ele ia lá e cravava. Né, ele ia lá e ele apanhava 90% do tempo, mas apanhava do Schumacher, mas ele tinha os dias dele. O Raikkonen, eu não vejo mais o Raikkonen ter os dias dele, porque Monza era para ser um dia dele. Diogo Gomes, só para você comentar, o Marcelo Cesarino mandou também um e-mail sobre o Raikkonen e falou o seguinte: uma pena não ter sido vitória do Raikkonen, pode ter sido sua última chance de vitória na Fórmula 1. E aí? Eu acho que ele fez um bom fim de semana, não acho que altera muita coisa na temporada dele, então mantenho, né, e reafirmo, inclusive, tudo que venho falando ao longo das semanas. O pessoal que acompanha há bastante tempo, a gente já sabe minha posição sobre o Raikkonen, mas nesse final de semana acho que merece sim, um destaque. A pole, eu vejo um diferencial dele, ou da situação que ele se encontrou ali, de pegar uma chance, mas por ser uma pole em que ela parecia que vinha maturando há um certo tempo, mas por algumas diversas razões, a maioria delas por culpa dele, não se tornava em um pole de fato, né? Dessa vez ele conseguiu pegar a chance que tinha ali e enfim, a chance foi dada para ele, vamos dizer dessa maneira, né? Ele só pegou, mas é algo atípico, por ser algo atípico, acho que merece o elogio. Indo para a corrida, as expectativas são muito baixas, né? A expectativa é algo essencial nessas horas, e a minha expectativa é que ele deixasse o Vettel passar na largada. A minha expectativa é que quando o Hamilton atacasse, ele perdesse a posição e daí para frente não conseguisse retribuir. A minha expectativa é que ele não conseguisse liderar mais de 4 ou 5 voltas no Grande Prêmio. Então,
nessa expectativa baixa ele acabou superando, né? Ele tem o erro de relargar muito mal, que já foi citado lá no bloco 1, para quem não ouviu ainda poder conferir lá. Mas depois ele tem a resposta ainda no início da prova muito bonita em cima do Hamilton, é o que eu já não esperava. A fechada dele em cima do Vettel e a briga ali na primeira curva, na primeira volta, melhor dizendo, é algo que eu também já não esperava. Como ele conseguiu manter a liderança da corrida durante um bom tempo, é algo que eu também não esperava. Então, nesse jogo de expectativa e o que acabou sendo entregue, eu acho que o saldo dele é até positivo. Agora, mas a gente está esperando muito pouco de um piloto da Ferrari, você não acha não, Diogo? Piloto da Ferrari a gente tinha que esperar o máximo, você não acha? Exatamente. E é exatamente esse o ponto que eu falo que eu venho repetindo ao longo da temporada. O jogo, expectativa é a realidade. A expectativa está muito baixa, então por conta dessa expectativa muito baixa, a expectativa baixa é essa que foi imposta por ele mesmo, pelos desempenhos que ele tem apresentado, o que veio, digamos assim, veio como lucro. Né? É diferente de um cara que um Leclerc ou qualquer outro piloto que conseguisse enfrentar o Vettel em termos de posição, né, de campeonato, e que se impusesse de uma maneira que, o Vettel não está aqui, Hockenheim, por Ricard, Baku, o Vettel não está presente, eu vou estipular, eu vou colocar a minha marca aqui, eu vou assumir a Ferrari e eu vou à frente. A gente não tem, eu pelo menos não tenho a expectativa com relação ao Raikkonen, entende? Se é um piloto que tem essa expectativa, essa expectativa que eu acabei de citar, né, de não ter o Vettel, ou de enfrentar o Vettel, mas em situações em que não tem o Vettel, pegar uma posição e assumir a Ferrari para si, vamos colocar dessa maneira, seria um GP bom, mas no fim decepcionante por não ter completado a vitória, né? Mas é como eu falei, pro Raikkonen a expectativa é tão baixa que qualquer coisa que vem acima é lucro. Agora, o seu ponto é essencial. A gente está sim esperando pouquíssimo de um piloto Ferrari. E nesse ponto é fácil. Acho que não existe discussão, né, de nenhum dos lados com relação a isso. O que o Raikkonen entrega é menor, e daí inclusive as baixas expectativas e a surpresa, até eu diria, com alguns lances que foram apresentados na corrida por ele. Você traria o Leclerc? Se fosse você, Diogo Camilleri, né? O Diogo presidente da Ferrari. Diogo Camilleri, ou Diogo Marchione. Marchione não, desculpa. Marchione faleceu. Diogo Arrivabene. Diogo Arrivabene. Diogo Arrivabene. Você traria o Leclerc ou não? Eu acho que é hora de ousar. O que você acha, Diogo? Eu acho que já era para ter anunciado. Aliás... O Raikkonen, ele está numa posição em que não tem mais o que trazer, ele está numa posição em que as expectativas são baixas, como nós já citamos, eu citei pelo menos, né? É uma maneira de você conseguir dar uma vida, vamos colocar dessa maneira, para o segundo carro, né? A maneira de você ter esse tipo de situação, ou seja, em que o, entre aspas, segundo piloto, ou de fato segundo piloto, vai lá e consegue fazer alguma coisa, vai lá e consegue pegar o Hamilton e pelo menos se manter na frente dele, ou brigar com ele, se defender dele, ou defender uma posição, né? Defender uma posição, ou atacar o Hamilton e conseguir a posição em cima do Hamilton. Esse é o base, né? Esse é o mínimo que a gente espera. E do Raikkonen, apesar desse grande prêmio, eu acho que já está claro que não é o conjunto, não é o padrão, não é o nível atual dele, é um nível bem abaixo disso. Então, por isso, eu acho que o Leclerc pode vir. Repito, nem sei se o Leclerc já tem esse nível para chegar brigando nesse nível, né? Para chegar brigando com esses caras lá em cima, né? Dessa maneira. Não, e nem inclusive, vai brigar, provavelmente não. Num primeiro inclusive, momento provavelmente não. Mas nós não podemos saber disso, nós não temos como saber disso, né? Ele pode nos surpreender. O meu ponto é que o Raikkonen, a gente já sabe que é isso. Entende? Exato. A gente já sabe não que é tem isso. mais de onde espremer, por isso que eu usei essa expressão. Não tem mais suco para espremer no Raikkonen, não tem. Perfeito, é isso. O Leclerc pode ser que ele não consiga, mas tem alguma coisa para sair dali. E talvez não seja em 2019, mas pode ser em 2020, pode ser mais pra frente. O Massa não estava tão pronto assim quando foi para até quando ele foi para a Ferrari, ele até conseguiu ganhar a corrida no primeiro ano, né? Mas quando ele foi para a Fórmula 1, a própria Ferrari falou, olha, ele não estava pronto para a Sauber em 2002, nós colocamos ele para trabalhar com a gente em 2003 e ele voltou para a Sauber em 2004, ou seja, o cara chegou, aprendeu e depois continuou o desenvolvimento dele, né? Agora, eu acho rapidinho antes do Rosa entrar na discussão, ele quer falar também, eu acho o nome para a Ferrari era o Daniel Ricciardo. Não tem justificativa que eu vá engolir para não contratar o Ricciardo. Ele chegaria para andar rápido, ele chegaria para elevar o nível da equipe, né? Ele está um nível acima do Leclerc, 1 ou 2 níveis acima do Leclerc, ou seja, era o cara para chegar e você podia desenvolver o Leclerc na Haas, na própria Sauber, olha como ele está evoluindo. Eu não consigo entender justificativa técnica para o Ricciardo, a não ser o cara ser rápido demais para andar em equipe grande, o que é muito triste.
Eu só queria colocar um assunto aqui, rapidinho, que vocês mencionaram. A gente mencionou o Marchione, indiretamente, eu me lembrei disso, e rapidamente é bom mencionar. O Marchione, ele estava doente. O Campos falou, né, que ele ficou doente. Foi divulgado recentemente, um pouco antes da sua morte, né, que ele estava doente. O Campos até mencionou a respeito disso numa edição que ele estava doente há mais tempo, né? E hoje, curiosamente, não era nem com assunto ligado ao automobilismo, estava conversando com advogados da área, advogados, aliás, que trabalham na indústria automobilística, e eles confirmaram, em um bate-papo ali, conversa, que essa informação foi falada para membros da indústria e que o seguinte foi colocado: era mais tempo, o Marchione já sabia muito mais tempo que ele estava doente. Então, eu posso imaginar que uma decisão dessas do Leclerc, isso que eu estou imaginando, tá, gente? Por causa dessa conversa de hoje. Pode ter sido algo já pensando no futuro da Ferrari, inclusive esse contrato da forma como foi amarrado. Porque ele realmente sabia há um tempo que ele já estava com uma doença séria. E ele vinha, entre aspas, escondendo isso. E aí foi por causa disso que estava discussão entre advogados. Qual relevante é essa informação? Que é uma informação que, imagina, mudaria os rumos do mercado automobilístico como um todo, né? Nós estamos falando aqui de Fórmula 1, mas tem a ver a Fiat, a Chrysler, Dodge, enfim, todas as marcas do grupo FCA, né? Ou do grupo da Fiat. Então eu imagino, de certa maneira, que isso pode ser uma vontade, tenha sido uma vontade dele que agora pode estar sendo até discutido nesse nível. E aí, vão desfazer desse contrato, não dar oportunidade para o Leclerc? Isso, até porque não é uma questão pura e simplesmente, não pensem nisso, de fazer uma homenagem ao Marchione, porque não existe isso no mundo dos negócios. Mas algo que pode ter sido pensado a esse ponto, sabendo da gravidade da doença, que ele, talvez ali para frente, não seria ele que tomaria essa decisão. Eu acho que independente de doença, o Marchione ele se mostrou um cara incomodado, sabe? Um cara que, assim, eu até estava comentando isso no meu Twitter essa semana. O Camilleri, ele chega na Ferrari numa posição em que ele tem ajustes para fazer, mas ele não tem que revolucionar a equipe. A equipe tem um dos melhores carros, se não o melhor carro. A equipe tem uma boa direção, tudo isso. Ele não precisa revolucionar a equipe. É bem diferente de quando o Marchione assumiu essa posição, que é uma equipe que vinha de 2 ou 3 trocas super recentes de chefe de equipe. Era uma Ferrari totalmente abalada, era uma Ferrari sem nenhum tipo de esperança de nada, era uma Ferrari quase achincalhada pelo Fernando Alonso, e ele chega e tem que fazer uma mudança gigantesca. E ele veio tomando algumas decisões meio que de quem não queria ficar confortável, de quem queria puxar mais. Eu acho que eu posso estar aqui, imaginando, falando a maior besteira do mundo, mas essa linha que ele passou, pelo menos que eu senti no trabalho dele ao longo dos anos, eu acho que o Leclerc vai muito nesse ponto, sabe? Muita coisa de eu quero algo diferente, eu vou tentar algo diferente. E daí a situação de tentar pegar o Leclerc, acho que pode ser essa questão da doença e tudo mais, enfim. Mas acho que é até mais questão de tentar algo novo e tentar algo diferente, né? Além do que, é uma grande marca, porque faz quanto tempo a gente não tem um piloto tão jovem quanto o Leclerc, ou com tão pouca experiência, assumindo um carro da Ferrari, né? Não, mas o Massa tinha 2 temporadas, na realidade, né? 3, na verdade, né? 2002, 3, 4 e 5. Constar, né? O teste, exatamente. Ele tem uma contando o teste, seria 4, né? Sem contar o teste, 3 como piloto, né? Exatamente. É um piloto que vai se confirmar da notícia, que eu acredito que vai ser confirmado, porque faz muito sentido. Eu acho que assim, a gente teria que voltar nos livros de história lá atrás para encontrar um piloto que fez um ano de Fórmula 1 e assumiu uma Ferrari.
E eu acho que esse conservadorismo, eu fico espelhando com a Red Bull, né? É o contrário da Red Bull. A Red Bull não tem esse conservadorismo para subir piloto novo. E ela já teve várias surpresas positivas, como o Vettel. Claro, o Vettel ganhou com equipe pequena, né? Então ali já virou um estouro. Mas o próprio Verstappen, que foi uma grande ousadia, mas era um menineco na hora que subiu para a Red Bull. Então, essa ousadia não quer dizer dar errado, né? Tudo bem, pode dar errado, mas vai dar errado pelo braço do piloto ou não, ou pela sua condição psicológica ou não. Mas não quer dizer que... Eu acho que a Ferrari pensa muito assim, vai dar errado, não vai dar certo, nós temos que deixar o cara trabalhar sei lá quantos anos antes de assumir a Ferrari. Pode ser que dê certo, talvez seja a hora de tentar isso, e se não der certo também, troca. Né? Troca, faça como a McLaren. Não dá certo, troca. Não vai ser nenhum fim do mundo para uma equipe que gosta de trabalhar para um carro só. Né? Se fosse uma equipe que tivesse ali, não, vamos promover 2 pilotos, queremos 2 pilotos se forçando, eu bateria palma. Mas nem é o caso, eles gostam de um carro só. Então, até quando o Massa entrou na Ferrari, ele entrou como pior do que o Bottas na Mercedes. Ele entrou como, não, eu estou aqui para ajudar, eu não vou desafiar ninguém, eu não vou atrapalhar ninguém. E a Ferrari pode encaixar o Leclerc como um cordeirinho. E em cima disso, trabalhar o cara com menos pressão. Tudo bem, claro, o cara vai ter pressão, lógico que vai ter. Mas a Ferrari pode trabalhar ele, olha, aqui, você senta aqui, você não vai não se preocupe em ganhar do Vettel, não. Tá? Vai trabalhando aqui a sua evolução, vamos trabalhar junto. Enfim, eu não acho que seja a melhor postura. Eu gosto é o Hamilton. A história do Hamilton sentou na McLaren, é o Alonso? Não tô nem aí, meu amigo. Eu vou para cima. Né? Claro que é muito melhor. Mas o pensamento Ferrari pode até se aplicar, que eu discordo, repito, pela terceira vez, mas mesmo eu discordando, ele pode ser útil para o Leclerc. Mesmo ele pode ser útil para o Leclerc numa eventual promoção. Eu acho que é hora de arriscar, eu acho que o Raikkonen não... Eu não vejo o Raikkonen brigando por vitórias. Mas a pergunta que eu sempre deixo, a Ferrari quer um segundo piloto brigando por vitórias? Então, fica essa interrogação aí. O Raikkonen consegue, né, brigar por vitórias. Esse final de semana foi a exceção, e a gente tá falando isso por conta de ser exceção, né? Não por... Embora ele tenha chance de sair ele tem a chance de ganhar a corrida nesse final de ano, né? Dessas 9 aí, ele é um dos candidatos em Singapura. Mas eu se a Ferrari conseguir provar o que ela parece ser em Singapura, ele vai estar entre os candidatos. Né? Mas eu achei que a chance grande dele era Spa. Porque ele corre bem lá. Spa, ele anda bem, ele é diferenciado lá. Mesmo quando ele não era, digamos, o nome forte, ele sempre aparecia bem, né? E aí não aconteceu, deu tudo errado. Enfim, e aí agora vamos esperar em uma outra pista. Sei lá, talvez Suzuka, que ele também é outra pista que ele ande bem, mas, enfim, já é... O Vettel é rei de Suzuka. Exato, Rosa. O problema é que o Vettel já ganhou 5, se eu não me engano, lá. Entendeu? Ganhou 3 com Red Bull, ganhou com Ferrari. Não, com Ferrari ele ganhou. Meu Deus, agora tá me fugindo aqui a memória. Mas enfim, ele foi campeão mundial em 2011, ganhou em 2010, ganhou em 2009, ganhou em 2012, ganhou em 2013. Ou seja, o Vettel tem uma coleção de vitória em Suzuka. Então, assim, também não é garantido, né? Enfim, é difícil a situação do Kimi Raikkonen aí até o final do ano. Bom, vamos mudar de tema, então? Vocês estão preparados para mudar de tema? Vamos continuar falando sobre Finlândia. Agora vamos falar de Valtteri Bottas, tá? E no meio do assunto a gente vai trazer Verstappen. Verstappen é um adendo ao assunto Bottas, porque acho que até foi mencionado já, e isso foi comentado a respeito de algumas pessoas durante a transmissão, durante a corrida em si, o quanto Bottas estava sendo o fiel escudeiro do Hamilton, o quanto Bottas está fazendo jogo de equipe para o Hamilton. E aí isso já é engraçado, né? O Raikkonen começou a se destacar um pouco, sem a sombra do Vettel diretamente, e aí a sombra do segundo piloto do Bottas ficou destacado. Vocês acharam isso mesmo do Bottas, para começar esse tema a respeito do piloto da Mercedes? Vai você primeiro, Diogo, vai você primeiro. Mas isso é um negócio que, se a gente voltar, puxar um pouco aí na memória aí, e voltar lá pro GP da Espanha desse ano, a gente vai ver que isso já tá acontecendo. Isso não começou agora, né? Ele foi chamado de Wingman, na cara dura, assim. O Wingman volta ao programa.
Ele foi chamado pelo chefe da equipe, né? E depois só tá notinha tentando explicar isso ou aquilo. Então ele assumiu essa posição. Mandaram ele deixar o companheiro de equipe passar para ganhar a corrida, e ele saiu do carro sorrindo. Isso já foi falado, eu tô só relembrando para mostrar a situação. Então, é isso. Esse é o Bottas. É triste, mas esse é o Bottas. Nesse momento, né? Então ele foi colocado ali na prova de uma maneira em que seria natural ele fazer a parada dele, até para ter uma tranquilidade com relação à briga com o Verstappen, mas do ponto de vista da Mercedes, fazia mais sentido manter ele na pista, com pneus mais lentos, segurando de maneira patética quase o Raikkonen. Foi parar na volta 36, né? Para o Raikkonen perder tempo, deixar ele vulnerável para o Hamilton, e aí depois ele para e tem toda a celeuma com os pneus bem mais jovens e um carro muito mais rápido da briga com o Verstappen, né? Mas com relação à posição dele na corrida, é isso, é um piloto que tá se controlando, tá mantendo a posição, mas é um wingman, é um piloto que tá para ajudar, tá para fazer isso. Eu não vejo amanhã que seja o Bottas dividindo a primeira curva com o Hamilton e empurrando ele ou fazendo qualquer coisa do gênero. Realmente não vejo acontecendo. Então, infelizmente, é muito triste isso, mas infelizmente esse é o Bottas, é por isso que o Bottas continua lá, que foi renovado, é por isso que, por esse tipo de atitude, que a equipe trata ele, para mim, já de maneira palpável, como um piloto que só está ali para ajudar, né, que está ali apenas para cumprir essa posição de complementar, né, a situação do Hamilton. Então, sem surpresas com relação à posição pífia do Bottas, ele quer isso, ele aceitou isso, e ele vai continuar nisso. Ele renovou o contrato para isso, né? Ele renovou o contrato para isso, perfeito. Mas aí que vem o detalhe, né? O detalhe curioso. O Bottas fez isso, ajudou, entre aspas, o Hamilton a segurar o ritmo do Raikkonen, mas acho que ali também mostra um pouco do que é o Kimi Raikkonen e, enfim, o que é um piloto que não consegue extrair o melhor do carro, porque o Bottas também ficou um tempão no primeiro stint de prova atrás do Verstappen, que tem um carro inferior. Então, nessa linha entre carros inferiores, Fábio Campos, os dois pilotos mostraram que faltava uma coisa que, por exemplo, o Hamilton mostrou que tem de sobra: braço. Tem de sobra de diferente, braço. E aí, ele se colocou numa situação que, por sinal, foi uma situação até curiosa, porque ele não perdeu muito tempo em relação ao Verstappen, tanto é que depois do fim atacou o Verstappen e causou a outra celeuma, como disse o Diogo Gomes, que nós vamos entrar a seguir. O que você acha? Eu acho que Bottas e Raikkonen são um exemplo de Charles Darwin, né, que é da teoria da evolução, é a evolução natural, é o processo de seleção natural. Você não precisa nem colocar em contrato, né? Eu acho que tanto Raikkonen quanto Bottas é natural, é como era Barrichello e Schumacher, né? Você não precisa colocar em contrato que é primeiro piloto, a própria seleção natural do braço vai fazer com que eles andem atrás, né? E eu acho que, por mais que a Mercedes tenha depois falado, e usando justamente esse argumento que você colocou aí, não, ele ainda brigou com, né, a estratégia era melhor para ele brigou com o Verstappen, ele chegou no final, enfim, conseguiu até o pódio lá com a posição, daqui a pouco a gente lembra dela aqui, mas evidentemente que não foi por causa disso. Eu acho que isso aí é tentar vender para a imprensa algo que não é a realidade, até porque tem um rádio durante a prova, né, do engenheiro pro Bottas falando, segure o Raikkonen. Ele fala assim textualmente, não tenta nem camuflar com nada, ele fala, segura o Raikkonen, né? E ele fez até, eu acho que esse jogo de equipe, por mais que ele seja também triste, e é uma pena que ele exista, e ele é um reflexo da Fórmula 1 atual, de equipes que só vão correr para um piloto só, a partir de agora, né? Infelizmente a ida embora do Ricardo praticamente oficializa isso para todas. Eu pensei que você ia falar a ida embora do motor do Ricardo.
Não, na verdade nem foi o motor, né? Foi a embreagem no final das contas. Parece que pareceu o motor ali por causa da fumaça, mas a própria Red Bull não atacou a Renault dessa vez pela quebra ali, que não parece que não foi exatamente a unidade que quebrou. Foi uma falha ali na clutch, né? Clutch é a embreagem, né? O sistema de embreagem, tradução mais certa. Mas essa questão do jogo de equipe, por mais que ela seja, claro, sempre que nós devemos, eu acho, condenar aqui, esse é um jogo de equipe diferente do que aconteceu no Hockenheim, né? Aquilo ali, por favor, né? Abra mão da vitória. Nesse caso aqui, você vai fazer uma parada. A Ferrari fez isso com o Raikkonen na China, né? A estratégia com o Raikkonen foi escancaradamente de matar a corrida do Raikkonen. Foi até pior do que a Mercedes em Monza, porque o Bottas ainda voltou com o pneu realmente mais rápido e conseguiria ali brigar, no mínimo. A gente não sabe o que ia acontecer, mas brigar com o Verstappen. Então não foi uma estratégia assim tão suicida, mas é evidente que a intenção por trás de tudo era ajuda. E ele cumpriu. Eu acho que ele cumpriu o papel que o fizeram tecnicamente bem. Eu acho que a Mercedes já inclinou, inclusive deu declarações antes de Monza, né, de que ia para essa linha, de que agora ia ajudar o Hamilton. A Mercedes está numa situação que ela não vê há muito tempo, né, de que tem uma chance de perder o campeonato, porque tem um outro carro tão rápido quanto. Então eles foram por essa linha. Agora é uma pena, eu preferia muito mais o Bottas indo para cima, tentando ganhar a corrida, se misturando ali, igual foi a pole ali, os três se misturaram. Se fossem 4, eu acho que seria melhor ainda. Ele estava bem mais lento o final de semana todo, né? A distância que ele estava tomando pro Hamilton era muito grande já desde os treinos. Então, eu acho que é uma pena que tenha chegado nesse ponto, mas eu acho que de agora para o fim do campeonato, eu acho que a gente pode esperar, infelizmente, ver mais o Bottas mais nesse papel do que a gente se acostumou a ver. É uma pena, porque a hora que o cara aceita o que ele aceitou em Hockenheim, do modo como ele aceitou, ele abre a porta. E se ele saísse do carro, né, pé da vida, se ele sentasse na reunião, sair do pé da vida ainda é uma coisa assim para a imprensa. Mas se ele entrasse na sala de reunião e falasse, não, gente, peraí, entendeu? Era diferente, mas o cara vai levando tudo tão na boa que a equipe, meu amigo, vai abraçar a causa e é uma pena porque ele parece que gosta de jogar esse jogo, né? Então isso é uma pena. Exatamente. Tem o comentário, textualmente, que foi pego da entrevista pós-corrida e tá até no motorsport.com. Ele fala assim, né? Não sacrifiquei minha corrida por Hamilton, que é o que você mencionou nas entrelinhas, Fábio Campos. Então, essa posição dele, de certa forma, eu acho que é o ponto que você menciona e que faz dele, como que é o termo, Diogo Gomes? O wingman, né? Mas se você quer que eu vou jogar uma expressão bem chula agora. Não, que isso, não pode expressão chula no podcast. Concordo. Porque o podcast é listado. Acompanhe o relator. Não. Acompanhe o relator. Eu vou explicar. E vou cortar. Eu já adianto que eu vou explicar porque não podemos. Nós pela primeira vez eu podemos. Nós não podemos usar expressões chulas porque o podcast é listado e classificado para todas as idades nos diretórios do podcast. É um podcast família. Corno. Exato. E finge que não é corno. Que isso, esse é o Bottas. Que isso, Diogo Gomes? Que absurdo. Não sei nem o que falar o cara agora. Que faz o que faz e depois vem na mídia pra dizer que eu não sacrifiquei minha corrida por Hamilton, pelo amor de Deus, é patético. Eles têm uma justificativa, infelizmente, Diogo, que é o fato dele ter ido pra cima do Verstappen no final da prova. Então eles têm, eu concordo, eu repito o que eu falei. Claro que a intenção primordial era, né, tem um rádio que deixa tudo escancarado, mas o fato dele ter ido para cima do Verstappen no final da prova, ele poderia ter conseguido o pódio mesmo assim, né? Você acaba tendo esse fale da próxima vez, Diogo, que ele é um rapaz traído pelas palavras, alguma coisa nesse sentido. Eu entendo a sua natividade, até o uso deste comentário, mas enfim, é engraçado, foi engraçado. Eu não vou dizer que não, porque foi engraçado. Thiago Raposo, ouvindo esse programa, está falando, que é isso? Meu Deus. Bom, mas temos um outro ponto que envolve o Bottas, que a gente esbarrou. Esbarrou é até um bom termo, né? Esbarrar. Literalmente. Exatamente. Literalmente. O Jailson Fernandes até perguntou isso no e-mail dele, a respeito de Bottas e Verstappen. Max, no caso Verstappen, fez uma boa corrida, conseguindo muito bem se manter à frente de Bottas, que tinha um carro melhor.
pena foi o lance em que forçou a barra para cima do piloto finlandês. Pergunta: o que vocês acharam da atitude dele? Foi coisa de piloto que ainda tem muito a aprender ou não? Tem que manter-se arrojo. Esse foi coisa de piloto que ainda tem muito a aprender, é a minha risada, tá? Porque é assim, o jornalismo aproveitador, ele capitaliza em cima desses momentos. E tem um jornalista específico que é o que mais monopoliza quando o Verstappen erra, que é o Reginaldo Leme. Na transmissão ele usou exatamente esse termo que o Jailson mencionou aqui, por isso que eu dei risada. Por mais Qual que foi o termo? Que tem coisa de piloto que ainda tem muito a aprender, tá? Inclusive o Luciano Burti até menciona também a questão do carro muito melhor que o Bottas tinha, que fez e ficou preso durante muito tempo atrás do Verstappen, enaltecendo um pouco o Verstappen, mas a condição principal foi... Não se falaram do Verstappen até então, só no momento do lance. Enfim, esse ponto... tem muita coisa para aprender, né? Mas calma, Diogo, claro. calma, Diogo. Esse ponto, eu acho que até tá parte da disputa, porque é algo inerente ao piloto, como você mencionou. Mas da disputa em si, vai lá. Em cima dele. O problema é a perseguição em cima dele. Porque ele fala, o piloto tem muito que aprender. Para não ficar dúbio, ele tem muito que aprender ainda. O problema é a perseguição. Existe sim, da parte desse e de alguns outros, uma perseguição em cima do Verstappen que beira um ponto bestial. Que, assim, é um piloto que chega na Fórmula 1 ou chega em uma posição de uma maneira que não é exatamente na ideia deles. E por conta disso, eles vêm há 2, 3 anos perseguindo o cara de uma maneira patética. Porque deu uma declaração sobre o Brasil uma vez, né? Aí eles se sentem patriotas ofendidinhos, né? Porque o Verstappen falou um dia, né? Não sei o que, como guia como brasileiro. Aí eles se sentem ofendidinhos, né? Porque são, antes de tudo, ufanistas, né? Também, mas aí quando o Verstappen faz, por exemplo, Brasil 2016 ou algumas outras, aí a opinião, ela muda. É uma chave, on-off, tipo uma ligação de energia, assim, ela muda. Aí ela tem aquele elogio, e aí na próxima corrida, se tocou na largada, por exemplo, aí ela volta a ser o normal, e aí tome pau. E aí tem que aprender. E aí não tá preparado. E aí, cômodo isso, né? Fábio Campos, o que você achou dessa disputa? Vai. Eu acho assim, se a gente for olhar na letra fria da lei, como diria o advogado aí, já que já citamos advogados nessa edição. Exato. Você achou que a punição foi por causa da consequência? Um pouquinho, porque o carro dá aquele pulo, né? E aí acaba tendo que cortar a chicane, mas eu acho que aqui o movimento do Verstappen não foi assombroso a ponto de... Tudo bem, aí alguém vai usar a letra fria da lei, né? Vai dizer, porque ele tem que deixar um espaço e não deixou o espaço. Mas eu acho que o toque os dois poderiam ter continuado sem nenhuma grande complicação, e eu acho que se acontecesse isso, eu acho que não seria punido. Eu não sei se realmente eu não puniria, mas eu acho que há uma tendência assim, muito rápida de julgar esse tipo de caso. Eu discordo assim, dessa questão questão do tem muito a aprender. Primeiro que eu não sei quanto que ele tem a aprender, eu não sei o que ele já aprendeu e o que falta para ele aprender. Segundo que o cara tá na Fórmula 1 já tem 4 anos, gente. Então, assim, eu acho que ele ainda é visto por muitos como um menininho que ainda tem que apanhar muito. Ele é o que ele é. E ele é desse jeito. Eu acho ótimo que ele seja desse jeito. Ele vai continuar, né? Eu acho que ele vai continuar. Eu acho que o mais sensacional de todo esse episódio são os rádios dele depois. Que eu vi gente crucificando no Twitter hoje, mas eu acho que são sensacionais. Ele virou e falou, eu sei que eu vou perder tempo pro Vettel. I don't care. Eu não estou nem aí. Né? É o cara que não vai me passar. Eu gosto desse espírito num piloto. Né? Eu não tenho nenhum apreço por piloto coletador de pontos. Porque muito piloto assina a carteira de superlicença e entra na Fórmula 1 para virar um mero coletador de pontos. Né? O automobilismo é visto como se os pontos fossem tudo, né? Vale muito mais do que uma briga. É o pensamento Force India, né? Os pontos valem mais. Os pontos valem mais do que uma briga por ultrapassagem entre os dois. Então, se eles trocaram, nós vamos proibir agora, porque ponto é mais importante do que tudo. Então, esses pontos, essas coisas abstratas que as pessoas adoram louvar, para mim não valem mais do que essa honra do piloto de falar, não vai me passar. Dane-se se eu vou perder tempo pro Vettel. Eu não estou aqui para brigar por terceiro, quarto e quinto. Eu estou aqui para ganhar. Se eu não ganho, dane-se. Então, esse pensamento do Verstappen eu acho louvável.
Não que você não vá sentar com ele depois, conversar, o que aconteceu, esse movimento, mas assim, não sei o quê. Tudo bem, você pode conversar com o piloto, é o que eu sempre defendo, né? Pilotos que cometem exageros na pista, é evidente que o processo o management, né? A administração o diretor de equipe tem que agir muitas horas e às vezes de maneira dura. Mas esse pensamento dele eu achei sensacional quando ele virou para a equipe no rádio e falou, né? Primeiro o rádio vem da equipe, né? Vem um engenheiro e fala, olha, não briga com o Bottas porque o Vettel tá chegando. E o Vettel tava o quê? Acho que tava 8 segundos nessa hora. Eu tava acompanhando ali os tempinhos ali no lado da tela. Eu acho que ele tava 8 segundos do Verstappen com pneus muito mais novos. Ou seja, ele tinha a tendência realmente de chegar. Só que o Verstappen, ele grita no rádio, olha, esses caras estão matando o espírito da corrida, que eu acho que a gente pode concordar ou não, mas há uma mensagem sim a ser analisada, a ser discutida. Simbolismo. Né? Há um simbolismo ali no que ele fala, que é um bom café expresso, quem sabe, mas independente de você concordar ou não, o espírito dele de não vou deixar passar, não estou nem aí. Para mim é o pensamento do cara que está ali para vencer, que se ele está em terceiro, é o Alonso, que você está em terceiro, quarto, quinto ou oitavo, meu amigo, dane-se, não estou aqui para coletar ponto, eu não sou David Coulthard, eu não sou Jarno Trulli, eu não sou Barrichello, eu não sou coletador de ponto, eu sou piloto para ganhar. O Verstappen deu uma entrevista esse ano que ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou, uma repórter perguntou para ele, você ganhou na Áustria, e aí, você fez muita festa, você ficou muito emocionado? Ele virou e falou assim, eu tô aqui para ganhar 50 corridas. Eu não vou comemorar uma ou outra como se fosse a última da minha vida, porque eu tô aqui para ganhar um monte. Então eu não considero uma vitória como motivo de eu me acabar, em beber, em fazer festa. Ele respondeu assim, eu acho que, por mais que pilotos dê declarações de assessoria de imprensa, eu acho essa muito autêntica, de um cara que tá na Fórmula 1 para ganhar, ao contrário do Bottas, que não está na Fórmula 1 para ganhar. O Bottas está na Fórmula 1 para ganhar dinheiro, para coletar ponto, para aparecer na capa de revista. Né? O Bottas não tem alma de vencedor. E tanto que depois que o Verstappen deu essa declaração, eu estava assistindo a prova, deu esse rádio, né? Eu assistindo a prova e eu falei assim, duvido que o Bottas vai jogar tudo. Porque aí você teve um retrato claro. E não jogou nada, né? Não arriscou quase nada. Essa briga Bottas e Verstappen é uma radiografia, vou usar uma expressão que eu usei até no Twitter, embora estava falando de outro assunto. Fórmula 1, claro, mas sobre o ano de 2018. É uma radiografia de quem é Verstappen e de quem é Bottas. O Verstappen ficou irritado com a punição, jogou chutou o balde e não deixou passar. O Bottas, o estilo do Bottas é o contrário. Ele virou e falou assim, né, ou pensou assim, não, eu não preciso ultrapassar o cara, então eu vou ficar aqui. Ao invés de simplesmente falar, não, quer saber? Eu vou passar esse cara. Eu acho até que o Bottas teve um momento assim esse ano. Aquela batida dele com o Ricardo na Hungria, depois revendo, eu acho que ele jogou o carro ali para bater mesmo. Ele falou, não vai passar, e ele até fala no rádio, não vou deixar passar. Ali o Bottas teve um lampejo. Mas, para mim, no caso do Bottas, para mim, no caso do Bottas é exceção, e para mim, no caso do Verstappen, é quem o Verstappen realmente é. Eu bato palma pro piloto que quer ganhar. Eu bato palma pro piloto que apela, mesmo não tendo razão, mas apela e tem personalidade. Essa palavrinha falta muito no automobilismo e até no esporte hoje em dia. Personalidade. É raro ver gente com personalidade hoje em dia. Diogo Gomes, rapidamente. Diogo Gomes e Fábio Campos, rapidamente. Só para encerrar esse assunto. Encerrar o assunto Bottas, que chamou Verstappen. A pergunta meio capciosa, tá, Diogo? Valtteri Bottas ou George Russell? Na minha visão, Russell, por ser alguém que traz algo novo, mas que pode trazer uma visão diferente do que um cordeiro já ciente que é um cordeiro e que não vai sair disso. O Russell pode se tornar um cordeiro? Sem dúvidas. Talvez até se torne naturalmente ali por chegar mais jovem e tudo mais, mas só de ter o ímpeto de querer algo novo, eu acho que seria, sim, muito interessante. Fábio Campos, a pergunta para você é diferente. Russell ou Ocon? Não, Ocon. Tanto eu escolheria o Bottas como eu escolheria o Ocon também, porque não é nada contra o Russell, mas ele está num nível ainda que é muito... Os outros já chegaram na Fórmula 1, já conseguiram mostrar, já estão em evolução clara e plena. Eu não... Só se fosse um cara, como a gente falou aqui no começo do bloco, né? Se fosse um piloto que já não tem mais de onde, você já não acha que vai dar mais nada, você joga e aposta. Agora, esses dois nomes ainda podem dar, principalmente o Ocon ainda pode dar alguma coisa, né? Então, mas enfim, o nosso próximo assunto não é bom pro Ocon, né? Pra gente Exato. matar aqui a questão, né? E esse assunto, especificamente sobre esses pilotos, deixa o Toto Wolff resolver, porque ele que arrumou essa
esse problema para a cabeça dele. Mas a gente tem que falar, por falar nessa renovação maluca, vamos dizer assim, da Fórmula 1, né? Essa mudança, transformação do grid, que Fábio Campos mencionou no início do programa e trouxe mais um capítulo para este final de semana nada, já início da semana, né? No final de semana, para não dizer que não teve nada em Monza, já teve umas declarações do Vandoorne na pista, reclamando, né? Falando do desempenho da McLaren, falando que não podia tirar nada de um carro que não entregava nada. E aí, na semana seguinte, essas declarações que já indicavam uma mudança de postura do piloto em relação à equipe, veio a notícia que, a primeira notícia, Vandoorne fora da McLaren. Segunda notícia, quase que na sequência, Lando Norris assume a titularidade da McLaren para o próximo ano, fechando uma equipe, né? Já que o Carlos Sainz já tinha sido divulgado. E aí tem a história do Ocon, que Ocon seria um piloto que iria ser uma peça, entrar na McLaren ainda este ano, mas que seria, nesse cenário, seria apenas provisório. Fábio Campos, Diogo Gomes, é com vocês. Stoffel Vandoorne. Eu deixei o Diogo por último, Fábio Campos, porque ele né, ele vai ter que falar agora tudo que ele pensa a respeito do belga, né? Eu acho que o Vandoorne é um caso muito emblemático, né, de como a Fórmula 1 ela esses dias eu vi uma declaração é quase um clichê da Fórmula 1, né? Muita gente já deu essa declaração, mas eu vi a Tatiana Calderon falando a frase, né, de que nada te prepara para a Fórmula 1, né, que é uma frase que muita gente já falou, né? Não adianta você ir muito bem nas categorias de base, a Fórmula 1 ela é um animal completamente diferente. Por mais que a gente possa concordar ou não, o Vandoorne acaba sendo um grande exemplo desse lado, né? Eu acho que eu poucas vezes vi alguém tão forte em categoria de base. Acho que a demissão dele da McLaren é absolutamente justa, mas eu não acho que o final de carreira dele na Fórmula 1 seja justo. Como eu defendi aqui alguns programas atrás, vários programas atrás, aliás, que eu falei, olha, o Vandoorne, se eu fosse ele, eu ia bater na porta de outras equipes, porque o que ele precisa, na minha opinião, é mudança de ares. Ele precisa de outra equipe, de outro carro para ir, né? Eu acho que agora, com isso oficializado, que seja a Williams, né, que todo mundo, né, já enxerga como a lanterna do pelotão, mas que seja. Mas justo agora que a Williams pontuou com os dois carros. Mas eu acho que seria bom para os dois, porque a Williams precisa de piloto. A equipe não pode ficar sem piloto como ela está em 2018. Né? Uma equipe que não pode contar com os pilotos. Né? E ela precisa de piloto. Eu acho até que o Ocon só sobra Williams para ele, porque é inacreditável que o Ocon fique fora da Fórmula 1. Né? Vai ser inacreditável se isso acontecer. Eu confesso que vai ser a maior bomba, mais do que o Ricardo na Renault, do que o Alonso indo embora. Vai ser o Ocon não ter vaga na Fórmula 1. Mas, enfim, não vamos colocar o carro na frente dos bois. Eu acho que pode ser bom para o Vandoorne, porque eu só tenho temor de que ele não consiga, né? De que esse arranhamento da imagem não faça com que ele tenha a oportunidade. Eu acho que ele deveria, no mínimo mais um ano, eu acho que ele mereceria ter, pode ser até Toro Rosso, tem gente que fala em Toro Rosso, a gente já citou aqui há muitos programas atrás a relação que ele tem com o Fred Vasseur, da Sauber, né, que trabalhou com ele, que gosta dele, ou seja, pode ser também um caminho, ou seja, o futuro dele na Fórmula 1 não está acabado. Agora, Fórmula 1 é pressão. Eu sempre uso essa frase, sempre gosto dessa frase. Fórmula 1 é pressão, meu amigo. Se você não rendeu, eu não acho que a McLaren triturou, não acho. Acho que 2 anos, meu amigo, que é mais do que isso, aí nós não vamos ter renovação nunca, se a gente tiver que dar 3 anos para todos os pilotos. Né? Eu acho um ano, eu posso até concordar que pode ser um certo exagero para julgar alguém como sucesso ou fracasso. Mas eu acho que 2 anos, né, o cara se arrastando, ele está fechando o grid em todas as sessões, ele ficou em último em todas as sessões em Spa, treino livre, classificação, corrida, ele ficou em último em todas. Então, não realmente, repito, merece ser demitido da McLaren, mas não merece sair da Fórmula 1. Diogo?
Se você quiser tirar do mudo, Diogo, você pode tirar. Talvez ele esteja, a resposta dele para nós seja o silêncio. Talvez ele esteja passando para nós. Não, minha resposta é meu silêncio. Ah, entendi. Não, eu até consegui falar sobre isso na semana passada, né? Quando a gente recebeu o JF aqui. Aliás, iniciamos o bloco falando sobre Van Dorn, né? Que curioso. Exatamente, porque, meio que, não repetindo o que foi falado para não ficar maçante, mas só colocando, eu acho que o Van Dorn, ele é um caso, assim, extremo, talvez, né, de alguém que vai incrivelmente bem na base, que cumpre várias, não é só vencer, é cumprir algumas etapas de uma maneira muito brilhante. Muito bem. E aí ele faz a transição e nessa transição nada acontece. Essa transição de fato, né? Porque o primeiro contato dele com a McLaren é interessante. Tem aquela corrida que a gente sempre fala de Baku lá no Bahrein em 2016, Sakir, né? Enfim, ele consegue fazer uma transição inicial interessante, mas depois a coisa degringola de um jeito assustador, até eu diria. Eu vejo muita culpa da McLaren. Ou melhor, um ponto dele primeiro. Eu acho a demissão justa. Eu acho que eu até fui, né, colocado como crítico ferrenho dele aqui, mas é mais por a questão que eu até falei do Raikkonen, de expectativa e realidade. A expectativa era muito alta em cima dele, e o que ele entregou foi muito abaixo, então por isso as críticas, e acho que ele merece sim ser demitido. Mas eu não coloco tudo em cima dele. Acho que a McLaren ela tem hoje um carro que é uma bomba, que hoje não, né? Na passagem já era. Mas enfim, que é uma bomba, que é um enorme caçador de problemas, é um carro que a equipe parece não fazer a menor ideia de como o carro funciona, ou como não funciona, ou como ajeita, ou como não ajeita, porque totalmente inacreditável como a coisa se desenrola. Isso até vai influenciar na questão Norris, que a gente vai citar mais à frente, né? Mas, falando especificamente, voltando a falar especificamente do Van Dorn, eu acho que a demissão é justa, mas eu não espero, e aí eu confirmo bastante com o que eu concordo bastante com o Campos falou no final, eu não espero que a carreira dele acabe. Não é nem por achar que ele fez nesses 2 anos algo por merecer. Acho que ele fez algo para não nem continuar na Fórmula 1, mas pelo material que eu sei, pelo material humano, né, pela qualidade que ele já provou para mim em outras situações, eu acho que ele merece sim ter uma nova chance, em um local diferente, com um carro diferente, com uma equipe diferente, todo um conjunto diferente para ter alguma chance, uma nova chance, vamos dizer assim, né, de se mostrar. Que ele teve chance, ele teve. Ele teve 2 anos de chance, inclusive. Aí não conseguiu aproveitar. Talvez uma situação diferente possa mudar completamente. Eu sempre cito o caso do Magnussen, né, que é um piloto que se transformou quando mudou de equipe. Então, pode ser que aconteça com ele. Agora, a passagem do Van Dorn na McLaren, ela é extremamente decepcionante. Mais alguma coisa que queiram adicionar desse assunto? Querem mencionar, por exemplo, a dupla pro ano que vem é a escolha ideal, Sainz e Lando Norris? Eu quero. Eu depois de ter defendido né, o Leclerc na Ferrari e tudo mais, sou até contraditório eu não ser totalmente a favor do Norris na McLaren. Não, mas eles estão num nível um pouquinho diferente de carreira, assim, né, num estágio, né? Sim. Mas o meu ponto especificamente de Norris na McLaren e até uma continuação do que eu acabei de falar. Me assusta como essa McLaren vai receber o Norris. Repito, acho até que a maior parte da culpa é do Van Dorn. Mas tem uma falta, uma culpa da McLaren que também está ali e está presente. Eu tenho medo, eu até escrevendo aqui, debatendo, eu falei na nossa pauta, no nosso grupo, a fritadeira, né, o frigideiro ou qualquer coisa do tipo. Quase que um assento para fritar pilotos, para queimar pilotos. Talvez a McLaren meio que esteja se tornando nessa posição. Eu não sei se o Norris ele vai ter para 2019 a melhor condição ou uma condição interessante que ele poderia ter. Sabe? O fato de não ter o Alonso do lado já é algo muito forte, é algo muito marcante. O nível de comparação ele já é outro completamente diferente, na minha visão. Então o Norris já tem esse diferencial. Ele ganha uma oportunidade que se ele pega esse carro da McLaren em 2019 e ele consegue fazer algo realmente interessante, ele não só vai ter a comparação positiva com relação ao Van Dorn, mas também com relação a outros pilotos que passaram recentemente na McLaren e que não conseguiram lá grandes coisas, com exceção do Fernando Alonso. Então ele tem uma oportunidade de triunfo gigantesca na frente dele. Agora, repito, me assusta como essa McLaren vai receber ele. Me assusta o Norris ser mais um piloto que não vai conseguir desenrolar com essa McLaren, porque eu acho que tem muito de culpa da equipe também, sabe, nisso tudo.
Mas, enfim, é um piloto muito bom, é um piloto que vem se provando com várias qualidades, tá até pra mim, e também ele falou isso, né, no pior ano da carreira dele, né, na Fórmula 2, ele é vice-líder do campeonato, mas tá cometendo alguns erros que realmente não são comuns a ele, mas, enfim, talvez por pressão, talvez por velocidade de carros, enfim, uma adaptação geral, mas acho que o ponto essencial é um piloto com muita qualidade, que pode sim, eu acho que se mostrar bem na Fórmula 1, tem uma relação com a McLaren já de longo prazo, não vai ter um Fernando Alonso do lado, que é um fator maçante demais e que pesou muito negativamente em cima do Van Dorn, então pode ser uma boa para ele, mas repito, fico com esse medo por achar que a McLaren tem sim sua culpa em Van Dorn não ter se dado tão bem, tem sim sua culpa, por exemplo, o Magnussen não ter se desenrolado tão bem, tem grandíssima parte de culpa por Pérez, voltando até um pouco mais atrás, não ter se desenrolado tão bem na equipe. Nesse meio aí me assusta essa questão de ser mais um jovem piloto vindo. Mas aí, será, Fábio Campos, que não teria uma diferença, porque a partir de agora o Norris vem com a base da equipe, a base nova, sem nenhum tipo de sombra, ingerência da época de Ron Dennis, ou essa questão administrativa, você acha que não influi tanto? A gente sabe que pelo menos o Zac Brown é o grande entusiasta da carreira do Lando Norris. Eu acho que eu não vejo assim tanta culpa da McLaren nesses fracassos não, que foram citados aí pelo Diogo. Eu acho que muito tem a percepção, né? O automobilismo é percepção, e a percepção em cima desses pilotos, por estarem andando numa McLaren, talvez foi mais cruel do que realmente o que é a realidade da McLaren nos últimos anos. Isso pode ter pesado. Eu acho que, por exemplo, o Van Dorn teve 2 anos. O carro era ruim, mas eu acho que ele não conseguiu fazer absolutamente nada do carro, extrair nada. E ele acabou sendo triturado mais pelo Alonso do que pela McLaren. Eu acho que é a primeira vez que a McLaren não contrata um piloto para andar ao lado de um campeão do mundo desde 2005, se eu não estou enganado. Acho que de 2005, quando o Montoya foi andar com o Raikkonen. Todas as vezes que um piloto chegou na McLaren foi para andar junto com um campeão do mundo, né? E acho que vai ser a primeira vez, e agora isso não vai acontecer. Aliás, o Lando Norris tem até um cenário favorável, né? Porque ele vai enfrentar um piloto que nunca ganhou de um companheiro de equipe, nunca superou um companheiro de equipe, que é o Carlos Sainz. É o que eu sempre digo. Não é porque não superou um companheiro de equipe que não fez um bom trabalho. As coisas têm que ser separadas. Mas não é um triturador de companheiros de equipe. Então eu acho que o Norris tem esse cenário altamente favorável. E ele vai chegar numa McLaren com a moral muito baixa, uma equipe sabendo do tamaninho que ela chegou. Então eu acho que a pressão vai ser diferente. Eu acho que até aqui, 2018, a McLaren se achava muito grande, de dentro para fora. E eu acho que ela passa a se achar média para pequena, de dentro para fora, né? As declarações todas do Zac Brown dizem isso. Não, nós vamos demorar anos para vencer, tá tudo errado, a gente precisa mudar muita coisa. Então eu acho que a McLaren agora ela olha para si mesma com outro olhar. E isso é bom para um piloto que está chegando agora. Eu vi muito pouco. Eu acho que o Norris, assim, ele fez bem nas categorias de base, mas eu acho que talvez seja um pouquinho pelo que ele está fazendo na Fórmula 2. Talvez mais um ano de Fórmula 2, mas se bem que mais um ano também às vezes costuma até matar a carreira de um piloto. Enfim, é difícil a questão do timing. Mas eu não acho que o Norris não é nem metade do Van Dorn em termos de categoria de base. Não é nem um terço do Van Dorn em categoria de base. Então, só que Fórmula 1 eu termino como eu comecei. Fórmula 1 é um animal completamente diferente e nada te prepara para a Fórmula 1. Ele pode chegar e ele está andando bem nos treinos de sexta-feira, parece que a McLaren está feliz com o que ele tem feito, então ele pode se adaptar ao carro mais do que o Van Dorn. Parece que a tendência, inclusive, é essa, né? A questão é se adaptar ao carro de Fórmula 1. Esse é o X da questão nesses dois pilotos. Bom, só trazendo aqui os últimos destaques, aliás, inclusive do grande e-mail do Jailson, que foi base para muitas discussões sobre a prova da Fórmula 1 em Monza. Ele trouxe 2 itens que dá para juntar e fazer um bem bolado para fechar esse programa. As Williams, que por incrível que pareça, conseguiu pôr um carro no Q3 e no fim acabaram pontuando com os 2 carros. E o Grosjean, que foi melhor do resto, mas que foi desclassificado por conta de uma irregularidade no carro. E, como ele mencionou no comentário anterior, né,
subiu. O Sirotkin tinha terminado em 11º, acabou terminando em 10º. E com isso, Fábio Campos e Diogo Gomes, a Fórmula 1 atinge, por enquanto, um feito histórico. 100% dos pilotos pontuaram em todas as etapas. Eu queria até ter colocado isso naquela hora que o Fábio Campos falou dos pilotos conquistando pontos, pensando que, será que pode ser algum fator ligado com a falta, na verdade com a falta de disputas na pista, os pilotos vão lá e só ficam se garantindo ali em posições intermediárias, conquistar uma posição final que agrade, e aí uma Williams, que no caso é o pior carro, só se sobressai quando acontece fatores externos, enfim. O que vocês acham a respeito para fechar esse ponto, falando sobre todos os carros pontuando, e aí? Pode ir, Fábio Campos. Ninguém quis falar tudo. Eu tive que chamar um. Não, eu acho que mostra como a Fórmula 1 dá esmola, né, na sua regra de pontuação. Eu acho que é até diferente, né, uma coisa assim que, mas não é um equilíbrio, porque alguém vai olhar essa estatística daqui a 50 anos e falar, olha, 2018 todos os carros pontuou, que equilíbrio. Não é reflexo do equilíbrio, é reflexo muito mais da casualidade do que de... Mas, né, mas nem na Fórmula 1B você acha que está equilibrado? A Fórmula 1A não, porque tem a Fórmula 1B e tem a Fórmula 1C, né? A Fórmula 1 é muito segmentada. A gente não pode comparar o desempenho da Force India com o da Williams, né? A Force India já destruiu a Williams, só contando 2 corridas, né? Que só pontua em 2 corridas a Force India, ou seja, nem precisa de mais para... A Racing Point. Não, Force India, né? Assim, ela chama Racing Point Force India. Ela adicionou um nome, ela não mudou de nome. Então, mas que tinha o Saara, né? Que era o patrocinador, mas Racing Point não é patrocinador, então, por convenção, né? Mas ela não apagou. O que eu tô querendo dizer, ela não apagou o Force India, Exato. então a gente pode continuar. A gente pode continuar chamando ela. Pelo que ela o ano que vem é outro nome de verdade. Aí realmente é um novo nome, não é uma... Racing Point é o nome do consórcio. Então, enfim, tinha que juntar por questões legais, você não pode repetir o nome, então você tem que juntar alguma coisa. Então, enfim, é mais questão de burocracia. Mas você não pode comparar com a Sauber, já deixou essas equipes todas para trás, enfim. Com 2 corridas ela elimina o campeonato inteiro de outras. Ou seja, a Fórmula 1B, a Fórmula 1C. Então, eu acho que é legal falar que todo mundo pontuou, realmente, mas não é real, na minha opinião, não é real. Só lembrando que essa estatística não é permanente, porque se algum piloto entrar no campeonato, ele vai entrar com pontuação zerada e cai a estatística por terra. Então, até o momento, todos têm pontuação, mas isso pode mudar no futuro. Bom, sobre o Grande Prêmio de Monza, a princípio nós falamos de todos os assuntos gerais. Vocês querem fazer alguma consideração final para fechar esse bloco? Agora o Diogo vai falar, porque falou que não quer, mas vai falar. Pelo menos a dor nas costas melhorou. Exato, termina o programa dando uma notícia boa para os ouvintes. As pessoas querem saber como você está. Não, piorou. Exatamente por isso que eu quero que acabe. O Diogo hoje tá num humor que... Fábio Campos... Não, agradecendo o ouvinte e fica ligado aí nos Cafés Expresso que estão de volta. Obrigado a todo mundo que nos ouviu. E se não gostou de alguma coisa que nós falamos ou se não concorda, por favor, cafécomvelocidade@gmail.com. Vamos continuar a discussão. Semana que vem não tem Fórmula 1, né? Tem MotoGP, mas não tem Fórmula 1. Mas a gente pode aqui pegar os e-mails dos ouvintes. Tem MotoGP se não chover, né? Que às vezes acontece de não ter MotoGP. Enfim, e aliás é uma pista que já aconteceu prova com chuva, enfim, as coisas podem mudar. Prometemos que semana que vem, se tiver corrida, vamos fazer o bloco de MotoGP e de outras categorias e de outras competições, enfim, tudo que for acontecer do automobilismo. Vocês repararam que eu ainda não falei, mas vai ter um bloco de Fórmula Indy. A gente, semana passada, tivemos problemas de agenda, não gravamos bloco de Fórmula Indy. Eu não vou pedir nem desculpa para vocês, porque acabou esse tempo de pedir desculpa. A gente tem que gravar. A obrigação nossa é gravar. Então eu não vou pedir desculpa, só vou pedir desculpa quando gravarmos de verdade. Mas assim que tiver acertado aqui, o compromisso, vai sair alguma coisa sobre Fórmula Indy, e aí vocês vão estar satisfeitos e nós também estar satisfeitos daquilo que estamos produzindo. E, como falou Fábio Campos, fiquem espertos com as edições, ou a edição que pode surgir do Café Expresso. Então, é isso. Desse bloco de Fórmula 1 encerro agora e o Café com Velocidade volta
em breve. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.